O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, GTC Telecom e Gráfica Lutz. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem por aí. Hoje então estamos no nosso segundo episódio do Pode Transformar. E hoje nós temos um espetáculo de beleza aqui com a gente. É isso mesmo! Então, sem muitas delongas, quem está conosco hoje no nosso podcast é apresentadora, comunicadora, é nossa Miss. Com vocês, Su Schaefer! Seja muito bem-vinda, Su, aqui ao nosso Pode Transformar. A gente vai bater um papo bem descontraído, quero mais trazer aí um pouco da tua história, das tuas transformações, né? Dos momentos que tu teve aí, as coisas, né, inspiradoras que tu tem para trazer pra gente, pra comunidade, enfim, para todo mundo que tá te assistindo. Fica muito à vontade, tá? Eu espero que tenha te apresentado rapidamente aqui. Mas fica à vontade se tu quiser complementar, falar um pouquinho mais de quem é a Su hoje. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, uma honra estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho dos meus ensinamentos, da minha história, que a gente tem vários momentos desafiadores na vida, né? Exato. E muita transformação, mas eu sempre falo, né, o importante é, apesar das transformações, da evolução, do crescimento, de passar da criança para adulto, a gente nunca esquecer da nossa criança interior, que tá sempre lá. E toda vez eu falo, às vezes quando eu entrei no concurso, eu comecei com uma autocobrança forte que já vem, eu acho, da minha época de bailarina clássica, que a gente sempre quer melhorar, quer dar o nosso melhor. Então, todas as vezes que eu vejo que eu tô me cobrando demais, eu olhar pro rostinho daquela criança e pensar que, na verdade, né, eu tô cobrando também dela. Então, da gente sempre deixar orgulhosa a nossa criança, que tem toda aquela sensibilidade, né, no olhar e no jeito de levar a vida. Ai, sim. Eu não sei se todo mundo acompanha a Su, né? Mas eu que te acompanho nas redes sociais, eu já te falei isso, né? Mas é uma beleza que vem de dentro pra fora, Obrigada. Né? E quando tu fala da questão da criança, enfim, eu acho que é importante a questão da essência, né? É de tu nunca esquecer a essência. E acho que a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Mas eu imagino que toda a tua trajetória como modelo, né? Todo o concurso do Miss, né? Deve ter te trazido isso, porque às vezes tu tem uma cobrança externa, cobrança interna, mas de sempre voltar para aquilo, né, para o que é essencial, para nossa família, enfim. Sim, que é o que nos faz único, na verdade, né, a nossa essência, é o que nos torna singular, que foi o que eu levei também para o concurso, mas eu fui bailarina clássica durante 8 anos, e ali também eu falo que tem vários aprendizados do balé que eu levo para a vida. Então, o balé, eu comecei com 8 anos de idade, eu parei de dançar só quando eu me mudei para São Paulo, para então iniciar a carreira como modelo, mas eu falo que tem alguns ensinamentos, como por exemplo o balé, a gente sempre leva de uma forma delicada, né? Então, da gente levar isso para a vida também, mesmo com dor em cima do palco, a gente tá lá com sorriso no rosto, então manter isso nas dificuldades da vida também. E a dança, eu sou apaixonada pela arte, né? Eu representei Montenegro, a cidade das artes, no Miss Universo Rio Grande do Sul, na etapa estadual. Então, eu sou realmente uma amante das artes e levo a dança, a arte. Meu irmão é pianista também, minha mãe canta. Então, eu já venho também de uma família rodeada de artistas. Sempre presente na família. Su, eu não sei se tu quer contar um pouquinho, de repente, como que foi, né, a tua carreira. Até aqui tu já falou um pouquinho, mas se tu quiser contar um pouquinho aí essa parte, como tu começou como modelo, e como que surgiu o convite pro Miss, como que foi, né, ir pro Miss. Tá bom. Então, na verdade, eu sempre fui uma criança tímida e eu entrei no balé por questão de desenvoltura. Minha mãe me botou para ajudar na postura, para eu conseguir também me expressar de alguma forma pela timidez, né? Então, ali eu peguei uma paixão pela dança, assim, singular mesmo, que eu tenho até hoje. Inclusive, esses dias eu fiz algumas aulas para relembrar e trazer aquela alegria, né, de estar dançando. E dancei balé até meus 16 anos, fiz teste para entrar no Bolshoi. Mas na mesma época surgiu a oportunidade de eu ser modelo, começar uma carreira, que é algo que eu nunca tinha pensado, na verdade. Eu lembro, eu sempre participei de garotinho da escola, de concursos, assim, né? Mas nunca um concurso de beleza a nível estadual.
Então, eu decidi encarar o desafio, eu sou apaixonada por desafios, né? E me mudei para São Paulo, então, na época, com o apoio total dos meus pais, até porque eu era menor de idade, tinha 16 anos. Finalizei o ensino médio lá, que foi algo muito desafiador também, porque eu fui para uma capital, eu nunca tinha saído, né, de Montenegro. Fui para um lugar grande, dividi apartamento com várias meninas que eu não conhecia. Então eram 14 meninas num apartamento com 2 banheiros para se arrumar, um espelho, dividia quarto, enfim, sumia a roupa aqui, sumia calçado ali. Mas foi todo um processo de aprendizado. E eu falo também, hoje nós temos, a tecnologia nos auxilia muito a, de certa forma, às vezes ela afasta quem está perto, mas aproxima quem está longe. É verdade. E eu falando, parece que faz 50 anos, mas não faz. A tecnologia realmente evoluiu muito rápido. Na época, eu conseguia falar com os meus pais só por Skype. Então, quando eu tinha algum teste, algum casting, precisava visitar alguma marca, eu lembro, eu abria o Google Maps pelo notebook ainda, anotava num papel todo o caminho que eu tinha que fazer, a linha de ônibus que tinha que pegar, metrô, e também levava um mapa para encontrar o local, então fazer o teste. Então ali eu me descobri muito, porque em Montenegro, é uma cidade menor, a gente tem mais noção de espaço, né? E ali eu fui me conhecendo também, porque eu estava sozinha, então eu tinha que me expressar. Eu não tinha uma certa influência comigo, eu realmente fui para o mundo sozinha. E aí depois que eu terminei o ensino médio, surgiu a oportunidade de eu começar a carreira internacional. E ali eu comecei a fazer temporada de 3 meses em cada país. Com 16 anos eu fui para a Argentina, aí voltei para o Brasil, depois fui para o Japão, para a Turquia, para a Itália, fui também para o México, né? Então eu conheci um pouquinho de cada cultura e me desenvolvi muito. Eu falo que o inglês foi muito importante para eu conseguir sobreviver sozinha fora de um país, mas também um pouquinho de mímica. E aí hoje eu tenho inglês, que foi o que me ajudou também no Miss, avançado por isso, né? Por eu ter tido essas oportunidades de trabalho. E ali chegou um tempo, meu pai estava doente, eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos, de câncer. E aí eu decidi voltar para ficar perto da minha família, pude estar próximo dele nos últimos meses de vida dele. E eu comecei a estudar, então me formei, tenho experiência também na área de contabilidade e administração, mas fiquei 2 anos por aqui e falei, não, eu preciso voltar para o mundo, eu preciso me descobrir um pouco mais. E aí fui morar então no México. E ali também aprendi muito, morei com brasileiros, morei com gente só de outros países. E acabou que veio a pandemia, que foi uma surpresa para todos, que transformou todos também, né? Verdade. Todo mundo teve que se reinventar, então foi um momento que eu falei, não, eu preciso estar perto da minha família de novo. Foi um chamado para eu voltar para cá. Aí estava perto da minha família e recebi então o convite através do Instagram. Na verdade foi uma postagem do Miss Universo Brasil, no qual eles pediam para marcar nos comentários quem deveria estar no Miss Universo Brasil. E aí começaram a marcar o meu arroba. Era uma vontade minha, porque o modelo a gente se expressa muito de acordo com o que a marca pede. Então, às vezes eu era uma menina, às vezes eu tinha que ser mais mulher, às vezes eu era uma mãe, mas eu não tinha voz. E o Miss me trouxe isso, que foi também o despertar da paixão pela comunicação, onde eu pude me expressar, onde eu pude levar a mensagem que eu queria levar, pude mostrar a minha essência. Então, despertou assim uma paixão pelo mundo Miss. Foi meu primeiro concurso de beleza e me chamaram para representar Porto Alegre. Mas eu nunca morei em Porto Alegre. Eu falei, não, eu sou montenegrina, será que dá para ser Montenegro? Eles falaram, isso nunca teve uma Miss Montenegro. E aí a gente foi atrás de pesquisa, né, para ver se tinha tido, e teve uma em 1964. A única Miss Montenegro que teve. E aí eu falei, não, mas vamos lá, vamos renovar então, vamos trazer de novo o concurso para a cidade. Aí conversei com o prefeito, tive o apoio, tive a liberação para representar Montenegro. E aí levei, eu falo que eu levo um pouquinho de cada mulher, de cada pessoa que fez parte da minha história. E todo mundo, porque é um processo e eu falo, todo mundo que passa por nós deixa alguma coisa, né? Às vezes até o afastamento, no momento que se afasta, é algo negativo, mas o tanto que a gente cresce e aprende
cada pessoa que cruzou o caminho, né? Então eu falo no Miss, eu quis levar um pouquinho de cada pessoa que já passou por mim, sou grata por todos os processos da vida, que às vezes no momento é muito doloroso, alguma coisinha ou outra. Às vezes a gente não sabe explicar por que aconteceu aquilo, né? E aí depois de um tempo, a vida traz as respostas, né? Às vezes a gente até já parou de se perguntar e vem a vida e daí a gente fica... Então, era isso. E aí, conquistei, então, o Miss Universo Rio Grande do Sul, representando nossa cidade, Montenegro. E fui pro Miss Universo Brasil. Fiquei entre o top 15, né? Mas saí muito grata e satisfeita, porque eu sei que eu dei o meu melhor. E eu falo que cada um tem o seu tempo, o seu processo. Eu dei o meu melhor, então saí super tranquila. E foi em São Paulo, foram 9 dias de confinamento, entre entrevistas, provas de biquíni, de gala, desfile, mais entrevista em inglês, entrevista em português, com grandes nomes, né, da moda, enfim. Então, voltei para Montenegro, depois do Miss Universo Brasil, mas eu não queria de forma alguma largar a comunicação. Então, eu comecei a trabalhar mais ainda minha rede social, que eu já trabalhava, e gravando vídeo, falando nos stories, realmente tentando levar sempre a minha essência, alguma mensagem que eu gostaria de compartilhar. E aí que surge então a oportunidade de eu fazer um teste para ancorar o telejornal da TV Pampa. E mais um desafio. Mais um desafio, e claro, né, que eu topei, porque apaixonada por desafios e por essa transformação, porque tudo nos transforma muito, né? Sim. E aí fiz o teste, fiz a gravação, aí fiquei esperando o retorno e parecia que aqueles dias eram, né, longos. Até que veio, então, o retorno positivo, fui contratada, ancorei o jornal. E é uma comunicação muito diferente da que eu sempre levei, né? Eu sempre levei uma comunicação super leve, falando sobre transformação, sobre a vida, sobre ciclos. E aí eu cheguei no telejornal, era algo mais sério, eu acabava noticiando não só coisas boas, né, como eu gostaria. E aí veio esporte, comecei a aprender de futebol, que eu não entendia nada também. E foi um desafio, assim, muito grande, que me transformou muito também, até que dentro da TV surgiu a oportunidade de eu fazer cobertura de eventos. Então eu fazia entrevistas, fiz a cobertura do lançamento de um novo programa da TV, e ali eu me identifiquei ainda mais, porque eu estava o tempo inteiro com pessoas, tendo troca com pessoas, e ali cada passo que eu dou na comunicação, eu tenho mais certeza que realmente o que eu quero é essa troca com o outro, aprender com o outro e compartilhar momentos, histórias de vida, aprendizados. E hoje, então, sou comunicadora, apresentadora e Miss Universo Rio Grande do Sul 2021. Tentei resumir um... mas é bom pra gente saber um pouquinho da tua história, né? Sim. Dentre todo esse teu caminho, a tua trajetória, qual foi o momento, assim, mais difícil? Se tu pode compartilhar com a gente, assim, porque acho que, não sei se é só da minha parte, mas às vezes existe um mito também nessa questão das modelos, né? Sim. Tipo, da dificuldade, que nem vocês vão muito nova, né, pra Sim. tentar, e às vezes viajam um mundo super novas, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam? Como modelo. Como modelo, ou em toda a tua trajetória. Talvez tu vai dizer, não, esse não é o maior desafio, o maior desafio foi quando eu fui Miss, né? Enfim. Sim. Mas qual foi os maiores desafios que tu teve, o que que tu aprendeu, como que tu conseguiu sair deles, como tu conseguiu se transformar, o que que te mudou, sabe? Ou o que te motivou ali a sair, sabe? O que me transformou, e eu falo que é o maior desafio até hoje, mas principalmente durante o concurso, que era uma rotina muito agitada, uma agenda muito lotada, eu acredito que foi o silenciar, que é um desafio maior, porque é a única forma da gente se escutar, a única forma da gente se conhecer. E querendo ou não, hoje com as redes sociais vem muita informação de fora, a gente é o tempo todo em televisão, rede social, metralhado de informações. Sim. E é muito desafiador a gente conseguir hoje, nos dias de hoje, com tanta informação o tempo todo, em todos os lugares, às vezes na rua, outdoor, a gente conseguir silenciar. Mas também foi o que mais me transformou. Quando eu perdi meu pai, que foi um momento muito difícil, eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, talvez até por eu ser filha mulher, que é mais apegada ao pai, né? E ele sempre me apoiou muito. E aí eu não conseguia entender, porque eu queria o sonho de mulher, né? Eu queria que meu pai me visse ter filho, eu queria que meu pai me visse casar, então eu não conseguia entender por que aquele momento, por que tão jovem.
E aí eu comecei a silenciar, eu comecei a ler muito porque a gente se questiona tanto sobre alguns fatos, né? E aí que eu aprendi, ao invés da gente perguntar o porquê, a gente perguntar o pra quê. Pra quê? O que eu preciso aprender com isso, né? O que eu preciso transformar, o que eu preciso mudar. Então eu falo que o maior desafio hoje, em todo o processo que foi o que me transformou, foi a meditação, a yoga também, e a questão às vezes só de silenciar e respirar, né? A gente prestar atenção na nossa respiração e na nossa consciência, estar presente no agora em silêncio. É verdade. Se a gente já sente as redes sociais nos pressionando em muitas coisas e daí começa muito a comparação também, acho que a gente usa as redes para comparação. Então imagina vocês, né, que tu acaba se expondo, expõe a tua imagem e daí, claro, tu é bombardeado provavelmente de todos os lados e às vezes talvez fique até em algum momento, tá, quem sou eu? Porque fulano fala dessa forma de mim, né, tal pessoa tá me vendo dessa forma, eu sou quem, né, quem eu sou, ou qual é a minha essência, eu acho que é. Eu falo, no primeiro vídeo que eu postei, assim, no vídeo sobre reflexões da vida, realmente foi quando eu consegui ser eu, sabe? Porque que eu falo que foi quando eu saí do país, que eu não conhecia ninguém me conhecia, eu me sentia livre para me expressar sem pensar que alguém poderia me julgar. E aí, toda vez que a gente se compara, a gente perde, né? Algo que eu falo sempre também, porque a gente precisa levar nossa singularidade, nunca vai ser igual ao outro. Então, não tem por que a gente estar ali se comparando. E sobre opiniões, sobre questionamentos, realmente isso foi algo também quando eu entrei para a TV, que eu ouvi bastante, vários comentários, positivos e negativos. Às vezes 200 comentários positivos e tem um negativo de uma pessoa, às vezes fake, ou tu nem conhece e aquilo pesa em ti, né? Então, tu passou por esse momento, tu dava importância para os negativos? Consegui filtrar isso muito bem, porque, graças a Deus, eu sempre tive muito mais positivos do que negativos. Então, eu aprendi isso na época de modelo, que eu consegui levar para o MIS e consegui levar para a TV como comunicadora. Mas eu sempre tive muita energia boa, eu sempre tive muita gente que torce por mim, que envia mensagem. E, às vezes, as pessoas falam, isso não quero te incomodar, mas não é um incômodo, é uma energia boa mesmo que a gente recebe. E a gente tem que saber quem a gente escuta também, né? Eu sempre falo, a gente tem que escutar pessoas que conhecem a nossa história, que estão com a gente ali dia e noite na nossa batalha, que sabem realmente quem a gente é. Às vezes, nem são pessoas da nossa família, porque existem pessoas que são da família de sangue, mas que são distantes, né? Então, realmente, avaliar quem a gente deve escutar ou não. E a pressão interna e externa, tu acha que qual que te pressiona mais? A interna, com certeza. Eu me cobro demais. Eu perguntei porque imaginei que fosse isso, ao menos pelo que tu tá falando, né? Sim, a minha mãe é uma que fala, Su, não te cobra tanto, não te cobra tanto. Então, hoje eu faço esse exercício de olhar pra criança. Toda vez que eu tô me cobrando, eu tô cobrando daquela criança linda. Então, eu tento me controlar, mas realmente eu sou muito perfeccionista. É algo que eu tive que trabalhar também nas redes sociais, porque às vezes eu deixava de postar porque não estava perfeito, mas não existe perfeição, né? Isso é bom de tu compartilhar com a gente. Porque se tu, né, tem isso, então é normal para todos, né? Então, porque eu acho que, além, né, muitas pessoas, todo mundo sente isso, né? Sim. E às vezes é bom de tu estar compartilhando algum momento teu. Eu acho que fica para as pessoas também saberem que podem passar por isso, passam por isso e que é normal, né? É isso, às vezes os primeiros conteúdos, mas até hoje, que eu já postei muito conteúdo devido ao MIS, enfim, eu ainda olho e fico, gente, e essa transição não ficou perfeita, ou essa fala não ficou perfeita, mas não existe perfeição e a gente tem que postar realmente o momento, que é o que sai natural, né? E é o que conecta com o outro. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado algumas perguntas para te fazer. Depois do MIS, né? Se tu quiser falar também um pouco aí pra gente, né? Como que foi o MIS pra ti? Mas depois do MIS, tu teve que se reinventar? O que passou por algum momento aí agora? O que vai acontecer depois, né? De todo esse processo? Sim. Porque vocês passam, né, muito tempo juntos, enfim, é todo um ano, mais de um ano, né, de trabalho que vocês têm ali. E depois... Geralmente o reinado é durante um ano.
Eu fui anunciada como Miss Universo Rio Grande do Sul dia 3 de outubro do ano passado, então meu reinado foi menor, porque esse ano o Miss Universo vai ser mais cedo, vai ser em novembro, então eles não poderiam anunciar o estadual em outubro. Mas, com certeza, eu acredito que o tempo inteiro vem essas perguntinhas, né? Porque eu trabalho muito com o agora, eu sempre sigo realmente meu coração, a minha vontade. Então, por exemplo, eu fui modelar em São Paulo, mas eu sabia que aquilo não era para sempre, que eu precisava ter um plano B, né? Que aquele era um processo, uma fase que eu queria viver o máximo que eu pudesse, mas que... E depois? Eu perguntava. Então, por isso que eu decidi me formar em administração e contabilidade, atuei na área. Mas eu não estava feliz com aquilo. Eu falei, não, ainda existem outras possibilidades, né? Vamos pro mundo de novo. Aí fui pro México, mas sempre me questionando, tá, e depois? Depois, o que eu faço? Até quando eu fico aqui? E aí surgiu o Miss, então eu acredito que a gente tem um propósito, que é importante a gente viver esse propósito, né? E eu vejo o meu muito na comunicação, de estar compartilhando minhas experiências, de estar ouvindo outras experiências, estar tendo essa troca com os outros. Então, tive a oportunidade de entrar como apresentadora na TV e ali fui para a comunicação. Eu falei, é isso que eu quero, vou seguir aqui. Então, a minha ideia é realmente essa. Eu até lancei a minha marca, Sushefer, lancei minha websérie. Eu ia falar sobre isso, depois vou te falar um pouquinho pra gente da websérie. Sim, lancei que eu queria mostrar um pouquinho da minha história. Muita gente nova chega no Instagram e às vezes não tem noção do processo até ali, né? Então a websérie veio com esse objetivo de eu poder compartilhar a minha história, compartilhar tudo que eu vivi até aqui e também um pouquinho sobre os sonhos do que eu quero viver, né? Mas com certeza sempre voltado à televisão, que até eu fiz curso em São Paulo na época, não consegui ingressar na TV em São Paulo e eu ficava me questionando por que não dá certo. E aí depois de 4, 5 anos surgiu a oportunidade, por eu ter feito o curso e ter essa preparação, consegui então começar a ancorar, né, o jornal. Mas é isso, estar cada vez mais conectadas com mais pessoas no meio da comunicação. Hoje também eu dou palestra, workshops, compartilhando um pouquinho sobre moda, sobre imagem, sobre propósitos. E seguimos aí. Então, na verdade, tudo tinha sentido, só que ainda não sabia o porquê, né? Exatamente. De fazer o curso lá, enfim. Sim. E aonde tu tá hoje, né? A gente tá indo pro final, às vezes é tão rápido, né, o bate-papo, mas eu vou ir para aquelas rapidinhas, assim, pra gente conhecer um pouco mais e também saber aí o que tá vindo, né, o que vem, o que a gente pode esperar da sua. O teu signo. Leão. Ah, é o mesmo que o meu. Em breve temos aniversário, Sim. então. Temos aniversário, o meu tá perto, é início de agosto. Meu dia 10 de agosto. Ai, é pertinho da minha irmã 9. Vários leoninos. É, que perigo. Vários. O que a Su faz nas horas vagas? Ai, a Su adora ler sobre... Eu gosto de ler livros, na verdade, que contam transformações. Agora eu tô lendo da Monja Coen, que eu sou apaixonada. Adoro muito escutar podcast também. Adoro, porque às vezes a gente tá na correria ou tá no trânsito, Sim. então o podcast é algo que vai ali e auxilia, né, pra gente otimizar o tempo e ao mesmo tempo tá consumindo informações que sejam úteis. Meditação, atividade física, eu também sou apaixonada e sem dúvida estar com as pessoas que eu amo, tendo conversas assim, sabe, ao ar livre, amo natureza, eu acho que é a nossa maior conexão. Sim. Então tem bastante coisa, mas acho que o principal é isso. Legal. O que tu diria pra Su do passado? Acho que tu até disse um pouco aqui, né? Mas tinha separado essa pergunta. O que tu diria pra ela 10 anos atrás, assim? Um conselho futuro ou hoje o que eu... Hoje, o que tu diria pra ela? Tipo, não sei o que ela passou lá no passado, ou quais eram os medos, anseios, talvez. Eu diria que eu, com certeza, admiro muito ela e agradeceria, né, por ela ter enfrentado todos os processos com força, com garra, sempre sendo o que ela é, para que ela continuasse acreditando e levando a essência dela pro mundo. Que bom. E Su, por último, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, né? Se essa mensagem pudesse chegar aí para o máximo, maior número de pessoas, o que tu gostaria de deixar, assim? Eu ia falar para sempre acreditarem no teu propósito, no que faz teu olho brilhar, que faz teu
Coração acelerar, vai com garra, vai com força, porque eu sempre falo, Deus não coloca nenhuma vontade no nosso coração que a gente não consiga realizar. Às vezes só não é o tempo certo, mas não desiste, continua na preparação, que na hora que for para ser, acontece. Muito obrigada, foi muito bom, foi rápido aí nosso bate-papo, mas foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Poder conhecer um pouco mais a tua história, né, além do que a gente acompanha nas redes sociais, mas poder também te conhecer em essência, né, conhecer um pouquinho mais da Su. Foi um prazer te receber aqui e é isso. Muito obrigada pelo convite, então obrigada a todo mundo que nos escutou até aqui também, né. E é sempre bom compartilhar e tá tendo esse bate-papo gostoso de conexão que transforma. Então, gente, essa foi a Su. Espero que vocês tenham gostado da nossa Miss aí, do nosso segundo episódio. Lembrando que sai episódio novo sempre nas quintas-feiras. E os arrobas depois você pode deixar também que a gente coloca lá. Mas vocês podem seguir a nossa TV, né? E o arroba é @TV Cultura do Vale.